falar. No programa de hoje, um cara super preparado, escritor, analista político, especialista em relações internacionais e especialista em populismo. Gente, é tanta coisa pra falar que eu não sei nem por onde começar. O cara manja tudo sobre as guerras e conflitos pelo mundo. Tem muita gente lacrando errado por aí. Com vocês, Urian Fancelli. Urian, isso aí, Urian. Pô, Urian é jovem. Jovem. Muito jovem. Você é jovem. Rapaz. Que idade você tem? 32. 32, já aguenta. Fala, Urian. Pô, muito prazer te conhecer. Primeira vez que tá participando aqui. O Urian tá nas redes sociais. O Instagram dele é Urian, escreve Uriah. Para você que está no rádio. Fancelli, italiano, com 2 L's. A família Fancelli. Eu fiz uma árvore. Depois eu vou contar a história da família Fancelli. Conta. Quando vieram para o Brasil. Que legal. É isso aí? Os italianinhos. De Vêneto. De Vêneto? Mas eu tenho a pior mistura possível, né? Que é sírio com italiano. Então aí deu uma dá? bagunçada aí. Mas isso é Uma bom. brusqueta de Não, uma brusqueta. de tabule. Ninguém quer isso comer, aí. mas usa com Muito bem. come. Vamos falar. O que você quer falar? Não, falamos do. Não, o assunto hoje é o Twitter. O Elon Musk. É o Elon Musk. É o Elon Musk. É a questão. Cadê aquela voz? Cadê o Musk? O Elon Musk. É o Elon Musk. É o Elon Musk. O Elon Musk. O Elon Musk ontem tá com uma briga tal, não sei Meteu o que, com o bedelho. Supremo. Você acha que isso vai para algum lugar ou só vai ficar ali? Porque a gente sabe. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse negócio de rede social dura 48 horas no máximo. Em 48 horas vira fumaça. Você acha que isso vai para algum lugar ou isso realmente vai... Pergunta difícil. Eu acho Quero que... ver agora. É bola de Vamos lá. cristal aqui, ó. Não dá pra prever, mas o Brasil realmente a gente tem observado que é um país onde a segurança jurídica é gritante, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Os órgãos brasileiros, eles deixam isso bastante claro. Porém, por outro lado, eu acho muito... irônico que quais são os países onde as redes sociais são muitas vezes proibidas ou banidas. São países como a China, são países como a Rússia. Ironicamente, países pelos quais o próprio Elon Musk já expressou simpatia em alguns momentos por esses líderes. Mas não deixa de ser válida também a crítica que ele faz em relação à liberdade de expressão, que é algo que deveria ficar muito claro aqui no Brasil, principalmente, que é um direito humano. Quando a gente fala em direitos humanos, todo mundo pensa, né? Bandeira de esquerda. Não. Propriedade privada é um direito humano. A liberdade econômica é um direito humano e a liberdade de expressão também. Então a gente está falando aí de um direito humano que muitas vezes acaba sendo violado também pelas próprias instituições. Urian, nessa questão do Twitter, muita gente fala, não, porque a imagem do Brasil lá fora, esse negócio da imagem lá fora, você acha que impacta em alguma coisa? Eu acho que posicionamentos, muitas vezes vindo de outras pessoas que não são o judiciário brasileiro, causam um impacto muito maior. Muitas vezes até do próprio executivo, dependendo da afirmação. Então, às vezes aí, comparando invasor invadido, quando a gente fala de guerras internacionais, por exemplo, ou até, em alguns momentos, aumentando o que é uma guerra ou um ataque ou alguma coisa, isso pode acabar tendo um impacto maior. Mas a história do Twitter com Elon Musk estava ontem na capa da Reuters. Então o mundo está vendo também. Eu acho que não vai acontecer. Você acha que é barulho só? Qual é a imagem do Brasil, gente? Vamos ser honestos, vai. Você acha que o mundo está preocupado com o Brasil? O Brasil pro mundo é Pelé, é Ronaldo. É o Ronaldo, samba, futebol, carnaval. Há muito tempo. Países que o Twitter foi banido. É banido. É isso. Não, mas China, eu digo... Coreia, Irã, Rússia, Turcomenistão. Turcomenistão. E Mianmar, que é na Ásia.
Então, quer dizer, a gente está em má companhia caso isso aconteça. Não são países que não pode nem chamar de democracia, eu acho, né? Esses países. Não pode. Desculpa. Democracia relativa, né? Sim, exatamente. Moderna. Essa tem bastante. Ou democracia tabajara também. Pode ser. Pode ser uma tabajara. Planeta, Esse conceito de democracia relativo ou apenas vontade da maioria é algo que deveria, assim, ser banido da boca de qualquer pessoa. Democracia da maneira como a gente quer que o país seja, naqueles países nos quais a gente se inspira, países de democracias liberais, é o único regime que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais. É isso. Qualquer pessoa que queira simplificar demais dizendo que vamos pedir uma pizza. Qual o sabor da pizza? Calabresa. Né? Quando você está escolhendo aí uma pizza com seus amigos. Democracia ganhou, a vontade da maioria não. Tem que ter aí uma representatividade também de todos os grupos diferentes, porque democracia é uma coisa plural. Existe pluralidade de ideias numa sociedade. Agora, nessa questão, o que eu li, na verdade, muita gente falando que isso foi uma afronta à soberania de um país. Se fosse qualquer outro lugar, seria visto assim ou simplesmente a opinião do Elon Musk? Eu acredito que depende muito do país também, né? É contraditório que as pessoas apontem para isso apenas como... Primeiro que eu acho que muito importante a gente fala de uma coisa que a gente tem observado nas redes sociais. Bilionário não é xingamento. Isso a gente tem ouvido, visto bastante desde ontem. Um bilionário fez isso. Não, isso não é xingamento. Inclusive que tenha muitos outros bilionários aqui ao longo do tempo, que significa que o país está conseguindo produzir riqueza e que as pessoas estão ascendendo socialmente. Agora, existe uma conversa muito séria nos Estados Unidos sobre o banimento do TikTok. Por lá também. Então, isso seria também uma afronta à liberdade americana? Qual o interesse, né? A democracia tabajara. Ou democracia do dinheiro. A democracia vale só para quem manda. O dinheiro não tem democracia, não tem partido. Não, mas o TikTok também eles estão querendo. Mas porque tá roubando espaço porque tá entrando. Dizem. Porque tá entrando. É que nem o carro chinês. Falam que é espionagem. O carro chinês está entrando nos Estados Unidos loucamente. O que eles fazem? Primeira coisa, sobe a taxa de importação. Barreira comercial. Por quê? Porque eles não querem perder a hegemonia. Ninguém quer perder o poder. No final, todo mundo gosta de livre mercado para os outros e protecionismo pro seu. Monopólio. No final é isso. É break, Dedê? Break. Mas já? Agora, já, sim. Dessa maneira. Então vamos fazer o break. E a dengue? Dengue ninguém fala. A dengue tá aí, ó. A dengue e a água. Não trocou a água, hein? Você tem algum Receita desde quinta-feira passada. É do outro convidado. Ele só tirou o beta. Deixa eu só passar o Instagram do nosso convidado hoje. É Urian. Urian é o nome o quê? O nome Urian é o quê? Na verdade é um hebraico que foi abrasileirado com o tio. Uriel? Seria Uriel? Uriá, com H no final. Uriá. Mas aí hebraico? Uriá? Uriá nunca ouvi falar. Uriá. Ariel eu sei que é o nome. Uriá com H no final. Ariel é o judaico. Ariel, foi falando? Abrasileiraram, aí virou Urian. Urian Fancelli está aqui com a gente hoje. Tá aí as redes para você seguir. E a gente tá batendo um papo muito bacana aqui. Estamos falando sobre... Você mancha de... Geopolítica. Geopolítica, né? Isso. É geopolítica. O baralho das guerras. Dos conflitos. Então vamos fazer um break rapidinho. Pronto, já fez o break rapidinho. Vamos nessa. Para a rede de rádio. O pessoal da rádio está agora ouvindo os comerciais locais. Não vamos falar TV. Tem uma questão. Que pena que a rádio não está me escutando nesse momento. Gostaria muito. A gente estava falando do Elon Musk. E ele é um cara participativo na guerra. Se você parar para pensar, ele juntou primeiro com a Ucrânia, né? Ajudou. E depois ele fez aquela entrevista com o Tucker Carlson na Rússia. Que momento que a gente está dessa guerra, sendo que Zelensky levantou uma bandeira, né, de alerta falando que está acabando o dinheiro, pediu mais 60 bilhões. O pessoal cansou de mandar. Cansou, né? Se gasta muito dinheiro, né, financiando essa guerra. Que momento que a gente está na guerra da Ucrânia junto com a Rússia? É importante, eu acho que primeiro a gente falar que essa guerra é algo
completamente inédito. Por que 2 anos depois nós estamos falando entre guerra entre Ucrânia e Rússia? Porque é a primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial que uma potência nuclear decide invadir outro país. A gravidade começa aí, né? Você começa a aumentar todas aquelas variáveis com o que tem sido chamado de uma Guerra Fria 2.0 e que agora envolve não só Estados Unidos e Rússia, mas Estados Unidos e China também. China triplicando o número de armamentos nucleares até 2035. Então, se até o atual momento da história a gente tinha países, a gente tinha acordos internacionais para regulamentar, para diminuir o número de armamentos nucleares, se nós tínhamos tratados que aproximavam os países, hotlines, né, que são aquelas linhas diretas que um governo consegue ter com outro, isso está acontecendo cada vez menos. Então, existe uma dificuldade muito grande hoje, por exemplo, levando para uma outra região tensa também, da própria China em relação a Taiwan. Taiwan dificilmente consegue falar com o governo chinês quando precisa. E essa tensão, esse momento da Ucrânia agora é tenso. É pouco falado, mas durante o ano passado, 2022, houve um momento no qual os Estados Unidos estava preparado para um ataque nuclear, para um uso de um armamento nuclear da Rússia na Ucrânia. Não seriam aquelas armas nucleares convencionais que a gente viu não, que a gente não estava vivo, mas de Hiroshima, de Nagasaki, mas armas nucleares táticas que são usadas no campo de batalha, e muita coisa indicava que a Rússia de fato iria usar esses armamentos. E você tinha a Ucrânia perdendo território ali em Kherson, o território que a Rússia considera. A Rússia estava perdendo território em Kherson, território que a Rússia considera russo. Então, o que diz a doutrina militar russa? Que se você ataca o território russo, isso é uma ameaça à existência da Rússia. Então, isso justificaria o uso de uma arma nuclear tática. O problema de você usar uma arma nuclear tática é o outro lado usar também. E aí você começa a aumentar o uso dessas armas cada vez maiores, e aí chegando até o uso daquelas armas nucleares convencionais, e aí uma destruição do planeta por inteiro. Então o momento da guerra hoje é... A destruição do planeta, pelo que os caras estão falando aí, já vai se desenvolver. O cara do livro aqui agora. Sim, mas calma lá. Não precisa ter guerra mais para destruir o planeta. É só usar o canudinho. Mas não é só usar o canudo, aquele canudo normal. De plástico. Aquele canudo de plástico que a gente acaba com o mundo rapidamente. É ele o Al Gore falou. Agora, é o seguinte, né? Você sabe que essa guerra aí também tem uma coisa, né? Ali o cara ali também não sabe se é russo, se é ucraniano. Aquela região ali já tem muitos anos ali, né? Aquela Crimeia ali já foi Rússia, na época dos czares, já teve o negócio, teve os cosaques, teve União Soviética ali. É uma região complicada, né? Pra gente poder realmente entender. É que nem Oriente Médio, né? Que nem entender lá a faixa de Gaza. A gente fica dando pitaco aqui, né? Os amigos. Se fosse o general. Tem aqui tem uns amigos do Hamas. O que mais tem? Né? Os caras têm amigo do Hamas. Carteirinha verde. Escola de samba, amigos do Hamas. Vai ter um desfile. Unidos do Hamas. Vão sair e tal. É um negócio assustador, porque as pessoas... elas dão muito pitaco, principalmente em rede social. É que nem aqui, a nossa audiência... O cara não terminou o fundamental, quer dar pitaco no Samidana. Que tem o diploma de Harvard. Eu não admito isso. Eu não admito a plateia, a nossa plateia lá. A nossa plateia dá pitaco no nosso professor de Harvard. Pode dar, porque não fala besteira, eu não se for isso, se isso for democracia, eu não aceito. Verdade. Eu não aceito, professor. É o efeito Dunning-Kruger, né? Quanto mais burra a pessoa, mais ela se acha inteligente. Bela colocação. E quanto mais inteligente, mais a pessoa tem noção de onde termina o próprio conhecimento. Exatamente. Então a pessoa inteligente é aquela que tem consciência da própria ignorância. Perfeito. E você acha que essa guerra vão chegar a um acordo ou vai se prolongar
até minar o outro, né? Ucrânia e Rússia? Ucrânia e Rússia. Muitos anos mais. Eita. E, infelizmente, vai durar muitos anos se houver uma resistência ucraniana. Uma resistência que está diretamente ligada à capacidade da Ucrânia de se defender. Qual que é a grande preocupação da OTAN hoje, que tem a OTAN, os países da União Europeia que têm ajudado a Ucrânia a se defender? Se a Ucrânia hoje está de pé, é por conta da OTAN. Ela não, apesar de ter surpreendido, muitos achavam, o próprio Putin achava que a Ucrânia cairia em 3 dias, em 4 dias. Sim. Não deu certo. Houve um apoio, a OTAN se mostrou muito mais unida do que antes se pensava, porém, uma preocupação, principalmente entre os líderes europeus agora, seria uma possível eleição do Donald Trump, por conta da posição que ele tem em relação à OTAN. O Trump não vai pagar, vai pagar isso aí, não. Ele teve um momento ali em 2019 que parece que ele quase tirou os Estados Unidos da OTAN. Ele fala que os países precisam investir um mínimo de 2% do PIB em segurança militar, em forças armadas para continuarem na OTAN, e algumas declarações, e isso é algo que o Putin tem explorado na Rússia, ele explora essa desunião do Ocidente quando a França fala assim, vamos mandar militares para lutar ao lado dos ucranianos no território da Ucrânia. Aí vem outro país europeu e fala, não é bem assim, não. Isso mostra desunião. O Putin vai lá e aproveita. Então, quando o Trump vem, como ele fez há 2 semanas atrás, e fala que ele, inclusive, vai encorajar a Rússia a atacar os países que não investirem um mínimo de 2% do PIB na OTAN, isso é preocupante. Então, a Europa está muito preocupada com as eleições americanas. Mas aí que tá. Porque pro Putin... O Putin não existe opinião pública. Você acha que o Putin tá... Opinião dele. Não, já morreram mais de 500 mil soldados. Exatamente. Ninguém fala nada. O cara tá botando lá, nego de 15 anos, essa guerra, tá guerra de trincheira, tipo com a Primeira 15 Guerra. anos. Tipo a Primeira Guerra, é um negócio assustador. Muita gente morrendo e ninguém... E hoje em dia tem aqueles drones, né, meu? Um negócio, é uma carnificina, é um negócio assustador essa guerra, né? Você falou dos drones, Emílio, muito bem lembrado, porque os drones são o que fizeram toda a diferença nessa guerra também. A Marinha Russa, ela é uma das mais poderosas do mundo. E por conta dos drones serem algo barato, algo que muitas vezes podem ser... Não drone militar, que chega a 50 milhões de dólares, mas drone mesmo de... Drone assim. Com uma granada, com 3 granadas. Compra no mercado. Exato. Os ucranianos adaptaram drones marítimos e conseguiram basicamente espantar a marinha russa ali. No Mar Morto, né? Conseguiram fazer isso, então colocavam assim, literalmente barcos não tripulados que atingiam os navios, e hoje você tem a Ucrânia já exportando grãos, que é o que sustenta a economia do país, aos mesmos níveis do pré-guerra. Por conta dos drones. Conseguiram se defender, conseguiram por causa disso. Deixa eu perguntar um negócio, professor. Que nem essa coisa, guerra é um negócio que as coisas vão acontecendo, esses países vão se adaptando, porque falaram naquela época, lembra lá que teve as sanções na Rússia? A gente já falou, olha as sanções, agora não tem mais McDonald's. A Rússia agora acabou, o gordo se amarrou, eu lembro disso, eu faria o mesmo. Fechou tudo, não tinha mais banco, não tinha mais dinheiro. Acabou pra a Rússia Rússia. está amarrada. Vamos estrangular. Por quê, professor? Não deu certo, né? Eu queria até ouvir a opinião do Sami sobre isso. Eu vou falar a minha, mas eu queria ouvir a sua depois também. O posicionamento do Brasil. O Brasil é um país que se coloca contra as sanções em relação à Venezuela, em relação à própria Rússia também. Inclusive agora teve até um posicionamento, aquela nota do Itamaraty em relação às eleições na Venezuela. Sim. O que muitos falaram que agora o Brasil mudou o tom com a Venezuela, o Brasil deu uma cutucada. Eu discordo disso, eu não acho que um posicionamento em uma nota terceirizada pelo Itamaraty, isso reflete uma mudança de uma postura histórica do governo do país em relação à Venezuela. Mas eu acredito que as sanções, apesar de não trazerem os resultados esperados, elas são sim
por um lado, uma maneira de você punir um governo autoritário que está quebrando todas as regras daquela ordem internacional. E no caso da Rússia, e isso até muitos acadêmicos que devem estar me assistindo agora, né, não sei porquê, mas muita gente gosta de passar pano para o regime do Putin, mas devem discordar, que tem machucado alguns setores específicos da Rússia. Então, por exemplo, a aviação. Tem faltado, tem companhia aérea russa que teve que deixar de funcionar porque não tem peça ocidental chegando lá. Então, eu acredito que você dificultar o desenvolvimento econômico do país, apesar de não alcançar o resultado desejado, até porque sanção deveria ser algo de longo prazo, é algo positivo. Agora eu queria ouvir... Então, mas... não, que eu acho assim, no curto prazo tem efeito. Então, no curto prazo você fala, não pode vender para lá, não vai usar o sistema SWIFT. No curto prazo tem efeito. No médio e no longo prazo não tem, porque eles vai negociar com outro país. Eles terceirizam, vai pela Índia, petróleo dá um jeito, cria uma outra moeda ou uma criptomoeda. Então isso serve mais para o país encontrar outro rumo do que para prejudicar a economia. Agora, não deixa de ser verdade que a Rússia está se isolando, né? Ela está mais fechada ao mundo. Mas até aí a China é relativamente fechada, sem contar outros casos, como Irã, como Coreia do Norte. Mas aí, por exemplo, a opinião pública... Porque lá é uma ditadura. Você querendo ou não, é o Putin que manda lá. Pô. Sim, Putin não comanda. A China é o Xi Jinping. 20 anos no poder. Que é o Maduro. Esses são os caras que mandam. Se você não tem uma democracia mesmo forte, como é Estados Unidos... Porque Estados Unidos faz o quê? O velhinho lá agora vai ser presidente, certo? O Biden. Então o que ele precisa regar? Ele precisa regar para Israel. Por quê? Porque ele está falando, puta, eu tô perdendo o voto aqui porque eu tô apoiando o Netanyahu lá em Israel. Então eu preciso dar uma resposta. Ele muda o discurso dele, ele para de dar dinheiro para a guerra, ele para de dar dinheiro para os Zelensky. Por quê? Porque ele está preocupado com o território dele. Lá a opinião pública vale, porque não é controlada. Por isso que os caras querem controlar tudo. Que é para ficar igual o Putin, para ficar igual a China, para ditador. Claro, mas aí se resolve. Sim. Porque hoje em dia, com esse negócio, sim, todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz e a informação é pessoal, cara. E vai muito rápido a informação. É pessoal. É difícil. E feita sobre se eu fosse um presidente, eu ser um ditador sanguinário. Bom, ninguém opina. O povo gosta. General Zurina tem voto. Ia ter uma opinião. Qual é a sua opinião? Não gostei muito. Acordei com essa vontade. Ia trazer de volta a guilhotina. Trazer aquelas guilhotinas lá. Guilhotina faz muita sujeira, tem que ser forca. Forca? Boa. Guilhotina suja muito. Mas guilhotina diz que a morte é mais rápida. É mais tranquilo. Você não sofre tanto. Mas você não pode matar alguém tranquilamente. Você tem que mostrar o cara esperneando pra todo mundo. Eu acho que a guilhotina, ela é... Como é que eu vou dizer pra você? É mais... símbolo. Não, ela é mais humana do que o enforcamento. Então, mas aí você não pode ser ditador e ser humano. Você tá... Não, sim, exato. Mas o espetáculo... Tá equivocado. O espetáculo pra população é bonito. Mas aí põe um show do Morgado na sequência. Que é isso? Você faz cincão. Você seria o quê, meu professor? O que você acha melhor? A guilhotina ou o enforcamento? Putz, eu pessoalmente sou contra a pena de morte. É? Porque a gente olha para Europa hoje. Existe uma instituição internacional chamada Conselho da Europa, que tem a sede em Estrasburgo, que regula basicamente direitos humanos na Europa. O único país europeu que não faz parte do Conselho da Europa é Belarus, que é a última Belarus. Que é do Lukashenko. Joga belo, que é outro belo ditador. Ele é o último ditador vivo da Europa que eles falam. Só ganha com 98%. Ele ganha, mas o Putin ganhou bonito também. Nós estamos esperando o Maduro E lá agora. não teve confusão. 87%. Você viu? Com 3 candidatos de fachada. Não teve uma discussão. Não teve. Até porque o Lukashenko, todo mundo que se colocou contra acabou desaparecendo, morrendo ou banido, né? Você lembra na época do Covid o que ele fez? Vocês lembram ou não? Não. Que ele dava vodka e jogava... Isso aí. E jogava... Como é que chama aquele jogo lá? Hóquei.
É o hockey. É na vodka que joga, vai lá jogar. Eu sei que dá muito azar se discordar. Não, discordar do Putin. O pessoal eu acho. Parece que dá errado. melhor- É que o Putin é melhor mágico do que ditador. Muito bem. Olha ele lá. Bom, quero agradecer. Ó, aí, ó. Olha lá, o ratinho. Não vacinou ninguém. louca. Ele não vacinou ninguém. O mundo inteiro botando ele tomando vodka e jogando hockey. Mas ganhou com 98%. E ganhou o jogo de hockey também. O Xi Jinping ganhou com unânime 3 mil votos do partido. Xi Jinping é maravilhoso. Vambora. Bora. É isso? Eu acho Deu, que né? foi. Por que você quer ir embora? Amanhã tá. Pelo break. 2 minutos. Break Amanhã vai vir. Posso mágico. falar? Calma, tem calma. break. Tem o break, Calma, é o tem break. Sempre, emocionado. sempre quando é bom, Acaba logo. sempre quando é Passa bom, é voando. rápido, passa voando. Obrigado. Prazer te Obrigado. conhecer. Um prazer. Obrigado aí pela sua. Você tá no YouTube, né? Mais no Instagram. A Paulinha falou que você arrebenta. Ele quer dar É muita no entrevista Instagram? em podcast. Talvez a Paulinha deve ter colocado Ah, dessa forma, sim. como ele viraliza nos cortes. Mas ele no Instagram Paulinha bomba muito. falou muito bem de você. Falou, tal. faz A maravilhoso. Paulinha não erra. Tá aí, ó, pra você seguir o Urian. Não, é Uriá, né? Uriá Fancelli. Aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, viu, Uriá? Obrigado. Boa sorte pra você, foi um prazer. Muito bem. É break, Dedê? Yeah. Tem lá, né? Então vou fazer o break pra quem agora? Pro Palmeiras. pra quem? Pro árbitro, pro Klaus. Isaac Barba. Pro Klaus? Pro Klaus. Então um breakzinho. Klaus, é pra você, Klausinho.